Fala pessoal, e aí, vamos começar esse vídeo. A gente vai conversar muito sobre amplificadores, tanto os que usam fonte isolada da rede, tanto os que usam a fonte de alto tráfego, e até mesmo vamos ver se dá tempo da gente tocar no assunto de alguns que nem transformador tem. Então vamos deixar de conversa. Veja se você já é inscrito aí no nosso canal aí, se inscreva nesse canal para dar essa força e motivar a gente cada vez mais a estar trazendo esse conteúdo aqui que ajuda muita gente mesmo, galera. Então galera, espero que vocês todos estejam bem. Muita atenção aqui pra gente dar continuidade aqui no nosso vídeo, a gente não perder dicas essenciais na construção de amplificadores no geral e também nessa construção mais específica dos autotransformadores que a gente está fazendo uso daquelas fontes de som ou qualquer outra que dê também para fazer a ligação, transformando assim esse cara num autotransformador. Esse aqui, você que já está acompanhando o canal aí já sabe muito bem. Você que não sabe do que se trata e caiu aqui no vídeo de paraquedas, a gente tem alguma série de vídeos onde a gente faz algumas ligações com esses transformadores de fonte automotiva, transformando eles em em autotransformador para alimentar nossos amplificadores. Então eu tô com um amplificador aqui na bancada, razoavelmente, uma potência razoável, e eu já fiz a instalação aqui do autotransformador. Aquelas ligações da bobina tá no nosso vídeo passado falando sobre autotransformador, um vídeo que só fala sobre a ligação das bobinas de uma maneira prática e rápida. Eu ensino como você ligar as bobinas desse transformador e fazendo com que ele vire esse autotransformador. Então tá aqui, eu já estou dando início aqui, na realidade, na parte final desse amplificador, que é de um cliente meu, e eu estou fazendo uso desse cara para estar alimentando o circuito de potência. Aí você vai se perguntar, o circuito de potência e o resto? Vamos lá, esse é um vídeo que vai tirar algumas dúvidas. Eu espero que ajude algumas pessoas aí que estejam pensando fazer um projeto parecido com esse ou coisa desse tipo assim, para vocês entenderem um pouco sobre os princípios básicos do uso do autotransformador nos amplificadores. Qual seria a finalidade principal do autotransformador? O custo dele, porque é um transformador que vai dar alto rendimento do amplificador com um menor tamanho. Apesar de que esse núcleo já favorece isso, mas evidentemente que a diferença entre um transformador isolador e um transformador autotransformador é muito grande. O autotransformador, a definição da palavra, no caso aqui na prática, seria o transformador com um enrolamento só. Então, o enrolamento da entrada de energia é o mesmo enrolamento da saída de energia. Então aqui a gente colocaria a ponte de diodo e a gente vai ter a retificação diretamente da rede. Eu não sou muito bom para desenhar esse negócio não aqui, mas vamos lá. Aqui, então a nossa ponte de diodo, ela tá ligada diretamente na rede. Acho que dá para entender aí. E o que acontece com isso? Com isso, você não tem isolamento algum do fio do poste da sua casa ou do gerador para a etapa de potência do amplificador. Então seria o que? Vamos virar aqui a página pra gente. O nosso amplificador, a parte de potência, vou fazer o símbolo aqui do amplificador, seria alimentado diretamente com aquela rede que vem da ponte de diodo aqui. Agora só acrescenta aqui os capacitores para a fonte, seria basicamente isso aqui.
Aqui o terra também sai daqui, que seria no caso o centro do transformador. Agora, pessoal, é muito importante salientar aqui para vocês que não se deram conta disso aqui, que essa parte de potência ela é totalmente isolada da parte de entrada. Porque se assim não fosse, a entrada do amplificador estaria toda energizada. Então, evidentemente que tem um circuito que faz essa parte de isolação. É até segredo para algumas empresas. As empresas fazem ele dentro de um invólucro. Às vezes a transferência de sinal é feita por luz ou isolamento galvânico mesmo, com transformadores específicos para esse tipo de função. E aqui no caso a gente tem a parte de potência alimentada com a rede do posto. Então, se você tem um sinal aqui e aqui estaria a nossa entrada do amplificador, que seria no caso ou o jack P10 ou um XLR ou até mesmo um RCA, isso vai muito do uso. A gente teria o nosso pré-amplificador aqui, e entre essa etapa de potência aqui e a etapa de pré-amplificação não tem isolamento. Aliás, tem isolamento aqui entre os dois. Eles não se topam de maneira nenhuma. Então, como o sinal é passado daqui para cá e a energia desse cara aqui não interfere para dar choque na nossa entrada de som aqui, existe essa etapa que seria o pré-amplificador que faz essa isolação. Então, esse terra do nosso transformador aqui, ele não faz contato algum com a carcaça do amplificador. Então, no caso, você tem um centro no transformador, que é onde seria a divisão de tensão aqui, para você, no caso, as bobinas do transformador só vai servir para dar uma redução. Digamos que entre 230 volts aqui, aí no caso, nosso amplificador precisaria trabalhar com, vamos dizer, sair do transformador aqui, um exemplo, 90. Então 90 com 90, 180. 180 para os 230 aqui seria 50. Então 25 volts estaria sendo anulado nessas bobinas aqui do início. Confere aí. Entenderam? Aqui eu teria 90 volts mais 90 volts entre o centro do transformador e a saída para a ponte de retificadora. Eu teria 90 e 90. E a outra voltagem que passa, você estaria, no caso, diminuindo nessas bobinas aqui do transformador. Então, no caso do nosso transformador aqui, essa ligação é feita, essa redução é feita através das bobinas do secundário dele, que são associadas em série. Da mesma forma também faz uma associação série juntamente com a do primário. Então nossas bobinas do primário seria, no caso, essa daqui, que seria a entrada dele, ele na forma convencional, ele isolado. Então seria, no caso, a 110 220 aqui. E aí ela vai passar, depois dessa ligação, a ter um conjunto só de bobinas, porque todas as bobinas vão estar ligadas em uma só. Então, se você medir daqui para cá e para cá, para a ponte de diodo, você vai ver que não tem isolamento nenhum. A energia passa diretamente. Aqui você, cuidados que devem ser tomados nessa ligação aqui. Ter atenção muito grande com os isoladores dos transistores. Tem que ser de muito boa qualidade, até porque em outros amplificadores também que trabalham com tensões altas, porque a tensão aqui no caso do amplificador, o nosso limite vai ser os transistores, a quantidade e o tipo do transistor a ser usado. Se seus transistores aceitarem 126 positivos, 126 negativos, que é o caso desses mais conhecidos aqui, o 2SA e o 2SC 5200, ele tem capacidade até para 125 positivo, 126 positivo e 126 negativo. Mas se for transistores mais robustos que tem,
no mercado, evidentemente que um preço bem mais elevado, você vai poder colocar até mais tensão nesses transistores. Mas no caso aqui de amplificadores que trabalham até com no máximo 126 positivo e 126 negativo, já é muito importante que tenha esse cuidado com as micas, no caso, que para quem usa mica. Tem outro material também que é muito conhecido, outro isoladorzinho que parece uma borrachinha. Assim que eu achar um aqui, eu mostro aqui para vocês. Então é importante demais que o material seja de qualidade, porque se for muito fino, pode correr o risco. Eu já peguei amplificadores com esse problema. Pode correr o risco da energia que está no coletor do transistor fechar um arco voltaico para a carcaça do alumínio. Então é muito importante a qualidade do material que você vai empregar nessa isolação. Outra coisa muito importante também, que já é do conhecimento do pessoal que está mais tempo na eletrônica, é a pasta térmica. Então, para você que está fazendo amplificadores começando agora, isso é imprescindível na construção do amplificador, para ter uma melhor transferência de calor que é produzida aqui no transistor para a carcaça de alumínio. Além do mais, existem imperfeições até até no transistor. No caso do transistor, eu corrijo sempre com uma lixa ou com a lima. Eu pego uma lima, olha, e passo aqui até deixar. Vejam aqui a diferença, olha, que ela tem uma parte que vai comendo primeiro. Então aqui não é uma superfície 100% plana, vejam só. Então aqui eu vou deixando a superfície o mais plano possível, para que essa parte aqui encaixe perfeitamente no radiador de calor e tenha uma transferência de calor o mais eficiente possível, porque a gente nunca consegue fazer milagre, né? Sempre vai ter alguma falha, sempre vai ter alguma coisinha. Até mesmo o parafuso tem que estar muito bem apertado, tem que estar muito bem rachado ele, não pode deixar folga nenhuma. Já aconteceu problemas comigo também nesse sentido, então é coisas que a gente vai aprendendo na prática, que até a grossura do isolador, que no caso seria a mica, ela interfere muito nisso aí, porque pode causar esse arco voltaico e você está ocasionando outros problemas com seu amplificador. E daqui que você vai descobrir, você já perdeu muito tempo. Então é bom a gente sempre estar trocando esse tipo de experiência. Então eu vou até procurando aqui uma micazinha pra gente eu dar de exemplo, mas eu não sei não tá a gaveta agora. Quando eu identificar aqui, eu tento mostrar aqui para as pessoas que ainda não conhecem o que eu tô falando, essa mica isoladora. Então aqui no caso, sempre muito importante passar essa lima ou uma lixinha bem fina, para você estar deixando essa basezinha aqui de cobre, ela o mais uniforme possível. Então ele não pode ter contato algum com os radiadores de calor, assim como também o negativo, no caso, aliás, o terra da parte de potência também não faz contato algum com a carcaça do amplificador. Agora tem uma coisa, o terra do pré-amplificador, esse sim, esse é ligado no ground. Esse é o GND, que é ligado geral na carcaça do amplificador para dar toda essa blindagem, galera. Uma das coisas que eu noto quando eu pego algum amplificador caseiro ou alguma manutenção de alguma pessoa que não tem o conhecimento adequado para isso, eu noto também uma coisa: a qualidade dos fios que são usados na entrada dos amplificadores e do pré-amplificador em si. Tem que ser, galera, cabo blindado. Não pode ser um fio de qualquer maneira. Até mesmo vocês que fazem um cabo para usar num CD player, num telefone celular, no computador, para injetar o sinal numa mesa de som ou qualquer outro aparelho, esses aparelhos que trabalham com sinal baixo, não se pode usar fio desse tipo aqui.
Vejam só esse cabo aqui. Aqui é um cabo que tá ligado um P10, mas o fio não é o adequado. Então nesse caso aqui, se você usar esse tipo de fio, vai pegar zumbido. Vai ficar tipo pegando, se você tiver alguma emissora de rádio perto de sua casa, vai captar o som, o zumbido dessa emissora das rádios AM, porque a AM tem uma transmissão em uma baixa frequência, então capta nas entradas dos amplificadores. Esse tipo de fio jamais deve ser usado em conexões de entrada de áudio. Nesse caso aqui, ele está nesse cabo, eu acredito que o dono estava usando na saída de amplificadores, porque tem amplificadores e algumas caixas passivas, ativas, que na parte de potência elas fazem uso dessa conexão P10. Então, para você usar na parte de potência, já não pode usar o outro fio, você tem que usar esse cabo mesmo, PP, ele sem isolamento nenhum, porque no caso, para a parte de potência, não tem essa necessidade do isolamento. Mas para a parte de áudio, não tem como você fazer uma ligação se não for com o cabo blindado. O que seria esse cabo blindado? Eu vou tentar abrir esse XLR aqui, ver se tá fácil de abrir. Acho que não, tá com a qualidade não muito boa, mas eu tenho um cabo aqui de exemplo, que é muito usado aí pelo pessoal do som automotivo. Esse cabo RCA que já vem pronto. Esse cabo, a maioria deles são de péssima qualidade, galera. A maioria dele é de péssima qualidade. É como aquela história, quando a esmola demais, o santo desconfia. Então não tem como você conseguir. Olha, esse tipo de cabo aqui, ele é um erro gravíssimo aqui para o pessoal que vai usar ele na entrada de áudio. Aí depois você fica se perguntando por que tá pegando ruído e você não tá sabendo. Então esse cabo aqui é inadequado para estar usando nesse tipo de aplicação. Eu vou tentar achar aqui um cabo enquanto a gente vai conversando, para dar essa dica a vocês aí que estão começando agora, que isso é muito importante, a gente tá trocando essas informações, porque da mesma forma, você que está escutando aí, que já conhece já toda essa história, toda essa coisa, você não está sabendo, assim como eu. Então é preciso a gente estar trocando informações e passando essas dicas para o pessoal que está iniciando, para eles estarem corrigindo erros simples para você que já sabe há muito tempo disso. É uma ladainha, mas para o pessoal que está começando agora, isso é importantíssimo, essas dicas. Então, se você está com problema de ruído, muito possível seria a blindagem do cabo faltando nas entradas dos pré-amplificadores, na entrada do amplificador de potência. Então note que esse cabo aqui, ele tem uma blindagem por fora, é uma malha de fio ao redor do fio central, que nesse caso aqui é um cabo que é usado em conexões XLR, aquelas conexões que eu peguei aqui na estante, que é usado em microfone. Então aqui ele realmente passa positivo, negativo e terra. Ele precisa usar esse cabo com 3 fios internamente aqui. Existe tem como você fazer só com 2 fios, no caso só o terra e o positivo, mas não vou entrar nesse assunto agora para não fugir muito do assunto do amplificador. Então esse é o cabo ideal para você estar usando da entrada do seu amplificador para os pré-amplificadores, e assim também na parte de dentro do amplificador. Agora na parte de potência aqui, que seria no caso a parte de energia, que é a parte o tema central mesmo. Essa parte de energia é muito importante e é indispensável. Você que vai fazer uma alimentação com um transformador para 2 canais, você está colocando fusíveis para distribuir a energia para os canais separados. Porque até mesmo para você fazer um teste, você pode desligar muito facilmente aqui o fusível do canal que você está testando, ou que você vai fazer alguma reposição, e você fica muito prático para essa coisa também. E também pela questão de, vamos dizer, se dá um defeito em um dos canais, aí você vai parar todo o amplificador,
Não, você vai parar apenas o canal defeituoso, porque o fusível vai partir aqui dentro e vai impedir que a energia da fonte em si chegue até os transistores e continue dando curto. Porque se você colocar apenas o disjuntor aqui da saída, seria um fusível ou alguma coisa nesse sentido. Nesse caso aqui desses amplificadores, a gente coloca um disjuntor tipo esses residenciais mesmo, que ele tem essa proteção anticurto. Se você colocar um disjuntor muito robusto, você corre o risco dele não desligar e continuar o curto passando para os alto-falantes e queimar alto-falante, queimar muita coisa aqui também. Então você colocando os fusíveis a partir da fonte, no caso que seria aqui nesse local. Aqui fica mais fácil de desenhar agora, porque no caso, se você tem aqui mais, menos, e aqui você tem no caso o centro, né? Você colocaria os fusíveis aqui, ó. Aqui um aqui para um canal, o outro para outro canal, a mesma tensão. E você teria no caso outro par de fusíveis aqui para os outros, no caso a linha positiva e a linha positiva e a linha negativa. Aqui você teria no caso mais VCC, mais VCC também, menos VCC aqui e menos VCC aqui também. Então no caso você vai pegar um positivo, um negativo e vai alimentar um canal, outro positivo e negativo vai alimentar outro canal. Esse tipo de coisa é utilizado até em amplificadores pequenos, que você vai fazer o uso de um transformador apenas para alimentar os dois canais. Então é indispensável você fazer esse tipo de coisa, tem que fazer. Você não pode deixar para depois, depois de tomar um prejuízo grande, você pode estar evitando, se você não negligenciar esse tipo de etapa, que seriam as etapas contra um curto bem grande, vamos dizer, não pegar fogo até no aparelho mesmo, dar defeito no transformador e assim, consequentemente trazer mais prejuízo. Nesse caso desse amplificador aqui, tem 8 fusíveis. Aí você pode estar perguntando, e para que esse tanto de fusíveis? É porque eu divido cada 2 fusíveis para cada linha de transistores. Então no caso, os transistores positivos, ele tem 2 fusíveis em paralelo. Os negativos também tem 2 em paralelo. Assim eu tenho no outro canal 2 em paralelo no positivo e 2 no negativo também em paralelo. Com isso eu evito de futuramente poder dar algum ponto quente aqui, algum mau contato no fusível e tá saindo alguma coisa, vamos dizer, a condutividade. No caso aqui eu coloco fusíveis que somem a amperagem. Lembre disso, que ao colocar fusíveis em paralelo vai somar a amperagem deles. Então se você precisar de 30 amperes, você vai ter que colocar fusíveis de 15 amperes em paralelo, que vai dar os 30 amperes. Você vai somar a amperagem do fusível assim que você coloca em paralelo, e você vai estar evitando possíveis mau contatos em alguma dessas outras etapas aí. Agora a gente vai partir, vamos dizer aqui, numa visão mais geral. A parte de refrigeração de um amplificador desse também é fundamental. Apesar deles terem umas barras de radiador muito grande, mas esse cara aqui em alta potência, ele vai precisar de refrigeração forçada. O que seria isso? Seria você empurrar um ar aí dentro e consequentemente ele tem que sair, ele não pode ficar preso aqui dentro. Então no caso desse amplificador, eu abri essa frente aqui, coloquei essa tela, e aqui eu vou colocar um único ventilador e mais 2 outros ventiladores, um para cada bloco aqui, que vai pegar o ar desse ventilador que fica na parte externa de mais potência, que estaria refrigerando toda essa parte, e vai pegar 2 aqui, 2 que vai no caso direcionar esse ar mais para o centro desses radiadores de calor aqui, pessoal. Então no caso, com isso vai aumentar mais a eficiência. Eu não quis fazer
com 2 ventiladores aqui, porque eu não quis mudar muito o fundo desse amplificador. Então eu já tinha meio caminho andado com a caixa do amplificador já praticamente pronta. Então eu quis fazer o mínimo de mudança possível, até para demorar menos tempo na montagem e entregar logo para o cliente, porque está precisando. Então aqui eu não vou entrar no mérito de questão de transistores. Aqui, mais especificamente, esse aqui está trabalhando com 16, 8 pares por canal, com esse autotransformador. Então, o que vai fazer com que você aumente mais a tensão também seria a quantidade de transistores. Aqui eu estou extraindo dele 80 mais 80 desse transformador aqui. Estou trabalhando com 8 pares por canal, essa mesma quantidade tem na parte de baixo do radiador também. Estão ligados aqui com fio de cobre esmaltado nessa parte aqui, essa partição esmalte aqui. Eu faço a ligação sem tirar o esmalte dessa parte, eu só faço uma raspagem no local onde eu vou colocar a base do transistor. Se você puder estar colocando uma placa nesse sentido aqui, que coloque os transistores aqui, é muito bom. Mas nesse caso aqui, eu quis de uma forma mais rápida fazer essa ligação. Então eu usei um cobre achatado no coletor do transistor aqui. Um cobre que ele é retirado de... vamos dizer, nesse caso aí eu reaproveitei também. Seria um exemplo assim, mais ou menos um cobre assim, só que um cobre mais grosso. Tu veja que existe de várias formas, redondo e tudo mais. Então eu peguei o cobre achatado e coloquei de fora a fora nos transistores. E para ter uma melhor distribuição da energia, eu coloquei 2 fios, um aqui e outro aqui, sendo que o cobre está ligado em todos os transistores. Mas para que a energia chegue sem tanta diferença, por conta, vamos dizer um exemplo, vamos dizer que esse cobre não esteja do calibre ideal, então ele vai distribuir melhor com esses 2 fios. Eu coloco um numa parte de uma extremidade e a outra na outra extremidade, e com isso a energia chegaria mais bem distribuída nos transistores. Então elas estão feitas isso na parte positiva e também na parte negativa do amplificador. Então, refrigeração, isolação dos transistores com pasta térmica. Não pode ter jamais a ligação da parte de potência com nada da carcaça do amplificador. Somente o pré-amplificador é ligado na carcaça. Somente o pré-amplificador é ligado na carcaça. E como você vai conseguir alimentar o pré-amplificador se você só tem um transformador? Aí existem várias formas. No caso aqui, eu vou fazer o uso de um transformador pequeno para fazer essa alimentação. Vou pegar um transformador, uma voltagem adequada, vou retificar também, vou estabilizar ele com um circuito adequado para me fornecer a voltagem ideal para alimentar o pré-amplificador. Por que é interessante você estabilizar? Porque qualquer variação de tensão para mais ou para menos vai manter uma tensão estável no pré-amplificador, e com isso não vai fazer nenhuma variação na sonoridade ou alguma coisa nesse sentido do pré-amplificador. Não vai causar nenhuma desestabilização do circuito. Nesse caso aqui, eu posso usar até mesmo esse transformador, a não ser que meu transformador já tenha enrolado de fábrica um enrolamento específico para alimentar o pré-amplificador, que na maioria dos casos de amplificadores com autotransformador, eles de fábrica, ele já é projetado o transformador com um enrolamento secundário de baixa corrente e baixa tensão também, só para alimentar o pré-amplificador. Então você vai ali, retifica, filtra, estabiliza e alimenta a placa do seu pré-amplificador. Agora, lembrando, são tensões totalmente isoladas. A tensão que é usada no pré-amplificador jamais se topa com a tensão do amplificador de potência, galera. Não pode jamais topar. Isso aí, se você topar, vai ter problema também com a entrada de som. A entrada de som vai estar energizada com a parte de potência
apesar de que fossem, mesmo sendo 15 volts, mas digamos, se você quisesse tirar dessas bobinas aqui, não poderia estar tirando dessas bobinas jamais, porque senão faria esse contato e acabaria energizando a parte de baixa potência, que seria o pré-amplificador. Nesse caso aqui, no fundo, eu estou usando Canon, vou usar o Canon 2XLR para cada canal. Aqui já estava lugar de porta-fusíveis e disjuntores, então eu vou fazer algumas modificações aí na forma, para a forma original como estava esse amplificador, e vou fazer tipo alguma forma dos fusíveis daqui trabalhar em paralelo também, porque nesse caso eu teria que tapar esses buracos aqui, então deixar eles inutilizados. Então, para não ficar feio a montagem, eu vou fazer uma forma de que os fusíveis trabalhem em paralelo para alimentar, no caso, esses dois fios aqui, que seria a entrada do transformador. Então vou fazer uma forma aqui deles trabalhar em paralelo para somar a corrente também dos fusíveis. Então aqui é um amplificador, como eu falei antes, de uma potência razoável, não é essa coisa toda de potência como tem esse outro do nosso primeiro vídeo aí do canal, que faz uso de 50 pares desses caras aqui. Então é uma coisa que realmente tem muita potência mesmo. Nesse caso aqui é um som até para uma igreja. Então acredito que já está mais que o suficiente para estar fazendo esse som lá na parte. Ele vai ser usado para grave e outro canal para médio grave. Então a gente vai estar usando 2 alto-falantes em um canal, 2 alto-falantes no outro canal. Para essa quantidade de transistor aí, eu acho que já vai ficar mais que o suficiente lá. Espero que fique bom assim que eu ligar lá, que os clientes aprovem. A sonoridade também, eu já fiz o teste com essas placas que eu vou usar aqui. As placas do pré-amplificador, no caso, a placa pré seria, no caso, é bem pequenininha, pessoal. A questão aqui, eu vejo até comentário de pessoas que, alguns engenheiros que dizem que se o amplificador fosse apenas um fio direto e entrasse a energia no fio e alimentasse o sinal para deixar mais potente, melhor era. Eu vejo muitos projetos de amplificadores com imensidão de peça e tudo. Eu costumo usar basicamente 2, 3 tipos de amplificadores, modelos diferentes, mas que um só modelo eu consigo tanto fazer um amplificador de 100 watts ou de 100.000 watts. Aí vai depender da quantidade de transistores, da corrente aplicada nesses transistores, a tensão, evidentemente, e algumas mudanças no circuito para que ele consiga dar mais sinal para os transistores aqui. Então basicamente com um circuito só você vai conseguir fazer um amplificador de 100 a 100.000 watts, não tem problema nenhum, com pouca peça mesmo. Vai depender do resto do projeto, se realmente a fonte der essa potência, distribuir essa energia com essa corrente mesmo bem forte, os transistores vai estar bem alimentado e consequentemente vai produzir muito som mesmo para os alto-falantes. Então galera, eu espero que tenha tirado algumas dúvidas aqui de algumas pessoas que estão pretendendo fazer essa ligação com os autotransformadores. Tá aqui o projetinho da gente. Agradeço mesmo a todos que já estão inscritos no canal aí. Se tiver alguma dúvida, a gente vai estar fazendo vídeos futuramente mais específico sobre o pré-amplificador isolador, algumas coisas nesse sentido. Mas digamos que isso seria uma cereja no bolo. E da mesma forma que algumas empresas também não mostram esse circuito, eu também me privo um pouco de mostrar, mas vou estar deixando o número do meu contato aí, qualquer coisa nos comentários, se alguém quiser, peça aí, eu coloco nos comentários, contato do WhatsApp, pra gente estar conversando em particular a respeito dessas questões aí. Então galera, muito obrigado mesmo por todos que já estão inscritos aí no canal. Se você chegou aqui, como eu disse, de paraquedas, ou então se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não estar perdendo nossos próximos vídeos. Se tiver alguma sugestão de vídeo, alguma coisa que você esteja precisando aí, tá com alguma dificuldade, pode colocar aí nesse ou em outros vídeos, que a gente vai estar tentando fazer uma forma para você resolver também seu problema. Vai ser um prazer muito grande mesmo. A gente se sente muito motivado com esse feedback de vocês aí, quando vocês comentam, deixa esse like. É muito motivador mesmo, galera. A gente não ganha, no meu caso aqui, eu não tô ganhando nada, eu não faço isso por dinheiro.
Não tenho questão de patrocinador, até porque meu canal é pequeno, mas eu acredito em todos que estão aí. Vocês que estão aí também estão acreditando no meu trabalho e a gente tá junto nessa pra gente tá solucionando os problemas aí mais corriqueiros da eletrônica. Galera, fica todos com Deus. Se esse vídeo foi útil, deixa esse like aí, compartilha nos grupos de WhatsApp, de Face. Vou deixar aí na descrição aí o link das minhas redes sociais. Eu tenho um trabalho mais ativo no Facebook com a questão da política. Tenho um número grande assim, pra mim é grande, eu tenho mais de 20 mil seguidores no Face, mas através da política. Então eu não costumo juntar as duas coisas, no caso, tipo aqui o canal eu não quero falar sobre essas questões de política. Aqui o canal é para tirar dúvidas dos clientes e vocês, amigos inscritos do canal. Mas se você quiser acompanhar a gente nas nossas redes sociais, no Instagram tá Gênio da Gambiarra, o mesmo nome do canal, fica muito fácil de você conseguir achar. Mas no Facebook eu vou deixar o link, porque o Face me dá muito bloqueio por conta desse ativismo político. Então, até ultimamente mesmo eu tô bloqueado lá, mas eu vou deixar o link aí das redes sociais, caso você queira também seguir, acompanhar nosso trabalho. Vou ficar muito feliz em ver por lá também. Comenta que você chegou através dos vídeos do YouTube, cara. Fica todos com Deus e aquele abraço. Valeu, galera.